Que cursos. Hoje vamos falar da primeira parte das espécies de pena. Eu dividi em três, tá? Em três partes. A primeira parte eu falo das penas privativas de liberdade, a segunda parte das penas restritivas de direito e na terceira parte na pena de multa, tá? Como eu falei para vocês, a classificação das penas segundo o Código Penal são de três. As penas privativas de liberdade simples. Na próxima aula, nós vamos falar da pena restritiva de direitos, interdição temporária de direitos e limitação de final de semana. E, por fim, a pena de multa. Aí nós vamos, enfim, encerrar o assunto, então, com relação a espécies de pena. Deixando bem claro que medida de segurança não é pena, mas sim uma espécie de sanção penal. Também nós vamos tratar numa aula à parte, ok? Então, dando continuidade, privativa de liberdade é uma modalidade de sanção penal onde vai restringir um direito. Qual é o direito? A liberdade. Mas, apesar de ser simples o conceito, tem um detalhe muito importante. Vai se restringir por tempo determinado. As penas privativas de liberdade, elas não podem ser perpétuas ou de caráter perpétuos, ok? Então, a pena privativa de liberdade, ela tem um tempo determinado. Professor, se o sujeito pegar 600 anos de prisão, ele só vai poder cumprir, no máximo, 30 anos. Mas por que ele só poderá cumprir 30 anos no máximo? Porque as penas não podem ter caráter perpétuo. Quem que cumpre 600 anos? Ninguém, né? Ele morreria na prisão. Consequentemente, ele só poderá cumprir no máximo 30 anos na prisão. Mas, já sei que você deve estar bravo, falando assim, poxa, professor, isso é injusto. Não. Qualquer benefício que ele for pedir, vai ser pedido no total da pena e não em cima dos 30 anos. Se ele for progredir na pena, ele vai progredir em cima dos 600 anos. Se ele quiser livramento, em cima dos 600 anos. Nunca em relação aos 30 anos, tá? Gente, espécies. Nós temos 3 espécies de penas privativas de liberdade. Nós temos a pena de reclusão e detenção, que é relativo ao cometimento de crimes, e a pena de prisão simples com relação às contravenções penais. Crime é diferente de contravenção penal. Crimes têm uma punição diferente da contravenção penal. Mas, já antecipando para vocês, que a prisão simples e a pena de detenção acabam recebendo o mesmo tratamento. Então, o que eu falar de detenção, de certa forma, aplica-se às contravenções penais, tá certo? Simples, tá certo? Até porque as contravenções penais são de juizados especiais criminais. E os crimes dos juizados são situações assim que a execução se dá da mesma forma. Gente, tá. E pena de reclusão? A pena de reclusão tem uma característica interessante. Quando se fala em pena de reclusão, nós estamos falando de punição em crimes onde são crimes de médio e de grave porte. Então, por exemplo, homicídio, tirar a vida de alguém, é a pena de reclusão. Tá, mas qual é a característica da pena de reclusão? É que é a pena semi-aberto ou aberto. Percebam que a pena de reclusão, o regime fechado, nós vamos aprender regime fechados em uma outra aula. Mas os regimes, por exemplo, fechado é na penitenciária, o semiaberto em colônia agrícola e o aberto em albergues. Nessa situação, a pena de reclusão, o sujeito ele pode cumprir a pena em um desses 3 regimes. Então percebam que a pena de reclusão é uma pena muito mais grave, muito mais a punição é muito mais severa. Pô, você chegar ao ponto de você cumprir no regime fechado é uma punição mais severa. Por isso a reclusão tem essa característica. Outro ponto interessante. Tá, professor. Então a pena de reclusão é aplicado em o sujeito com
em regime fechado, certo? Acontece o seguinte, tínhamos uma regra que diz assim, que o reincidente, aquele que depois de cumprir a pena, em menos de 5 anos ele vai e comete um outro crime, se ele cometesse um novo crime, um novo crime que era punido com reclusão, ele inicialmente seria jogado para o regime fechado, indefechado. Porque funciona tem a seguinte situação. Acima de 8 anos, 8 anos de... acima de 4 até 8 anos, nós temos o regime semi-aberto. E se for de até 4 anos, nós temos o regime aberto. Essas são as regras para quem for primário no crime. Quem for primário no crime, acontece da seguinte forma, quem for primário. Se você é primário, isto é, cometeu o crime primeira vez que foi condenado, e se você pegou uma pena de até 4 anos de reclusão, você vai para o regime aberto. Se você pegou uma pena de 6 anos ou até de 8 anos, você vai para o regime semiaberto. E se você pegou uma pena de 8 anos e um mês, ou seja, acima de 8 anos, vai para o regime fechado. Essa é a regra. Mas, se você for reincidente, segundo pena de reclusão, automaticamente iria para o regime fechado. Pô, professor, isso é injusto. Sim, de certa forma é injusto. Aí o STJ pegou e falou o seguinte, ele na súmula 269, ele falou assim, é admissível regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então, se o juiz entender que o sujeito recebeu 2 anos de reclusão, e fala, não, eu não vou jogar ele para o regime fechado, vamos deixar ele no semiaberto. Por quê? Porque, na verdade, essas foram as circunstâncias do crime, não foram tão graves, e ele pode, então, amenizar essa situação. Então, voltando, se ele for primário, se a pena for superior, se for superior a 8 anos, regime fechado. Se ele for primário, a pena é superior a 4, inferior a até 8, semiaberto. E se for de até 4 anos e primário, regime aberto. Tá, e a pena de detenção? Pena de detenção para crimes de médio a pequena importância. Gente, pena de detenção. Qual que é o boom da pena de detenção? É que a pena de detenção só pode ser cumprida no regime semiaberto ou aberto. Então, vamos fazer a diferença rapidamente. Reclusão. Detenção. A pena de reclusão pode ser no regime fechado, semi-aberto e aberto. A de detenção só pode ser cumprida no semi-aberto e no aberto. Professor, peraí, o senhor me ensinou que se o sujeito pegar 10 anos de reclusão, ele vai para o regime fechado. Isso mesmo. E se o sujeito pegar 10 anos de detenção, ele vai para o semiaberto. Não existe regime inicial fechado para detenção. A detenção, então, o sujeito vai para o aberto ou para o semiaberto. Mas, professor, tem como o sujeito ser condenado à pena de detenção e cumprir parte da pena no regime fechado? Sim, somente em uma situação. Essa situação se dá no caso de regressão. Quando ele está cumprindo a pena no regime semiaberto, aí ele pega e faz assim, vou começar a usar o celular no presídio, eu vou começar a tumultuar a vida no presídio, vou bagunçar a vida do presídio. Opa, meu amigo, você está fazendo isso?
vai para o regime fechado. No caso de regressão, é possível. Mas o juiz, ao fixar a pena, ele não pode mandar para o fechado, se é a pena de detenção. Então, é isso, basicamente, o resuminho e a diferença entre detenção e reclusão. Tá certo? Ah, professor, e se ele for reincidente? Se ele for reincidente e ele recebeu uma pena de até 4 anos, e ele for reincidente, ele vai para o semiaberto. Ele não recebe, ele não vai para o aberto. Então, é aquela situação. Ele é reincidente. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso curso completaço da Polícia Militar de Minas Gerais 2016? Acesse lá Concursos. Aqui você pode ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Este nosso curso completaço, com legislações específicas, estatística, direito penal, processo penal, aí, com professores de altíssimo nível, e isso ajuda na sua preparação. Acesse o LAC que você não vai se arrepender. Outra coisa, você quer mais um motivo? Aqui no LAC Concursos, preste atenção que eu vou falar para vocês. Nós temos uma experiência de 23 anos de concurseiro. O que faz a diferença na preparação do aluno é o projeto. Nós temos aqui uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos, pode ter certeza, tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concursos, Polícia Militar de Minas Gerais 2016, o melhor custo-benefício da internet, do mercado. Pode conferir, pode pesquisar. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.